Vamos nessa, minha galera. Chegamos na nossa oitava questão. Vamos resolver a nossa oitava questão. Banca Fundação Carlos Chagas, concurso Magistratura. Então veja aí, eu vou acompanhar no material em PDF o mesmo que eu já encaminhei para vocês. Essa questão foi do ano de 2014. Tribunal de Justiça do Ceará, cargo juiz 2014. E nessa questão nós iremos estudar o recurso de apelação. Tranquilo? Então vamos, sem perder tempo, ler o que nos diz a questão 8. Vamos lá. Em relação ao recurso de apelação, é possível assegurar que: alternativa A, o efeito devolutivo contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Perfeito, meus amigos, é essa a questão correta. Artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, que eu quero que vocês dêem uma olhada, dêem uma estudada mais detalhada. Porque o artigo 593, aquele que traz o prazo de 5 dias para a interposição do recurso de apelação, lá no inciso 3 ele traz as hipóteses em que será possível a apelação da decisão do tribunal do júri. A doutrina também chama isso aí de apelação limitada, porque a apelação ela deve se limitar a uma dessas hipóteses do inciso 3. Daí porque o efeito devolutivo contra essas decisões do tribunal do júri, na verdade o efeito devolutivo dessa apelação, ele fica adstrito à fundamentação. Dê uma olhada aí, vou repetir. Artigo 593, inciso 3 do CPP, que traz uma espécie aí de apelação limitada, pois só será cabível a interposição do recurso diante de uma dessas fundamentação. Meus amigos, querem ver como que é importante a leitura tanto da lei seca como das súmulas para a resolução de questão, principalmente de primeira fase, prova objetiva? Olha o que nos diz a súmula 713 do STF, aí nessa mesma linha do artigo 593, e vocês vão ver que o examinador nessa prova para juiz do estado do Ceará copiou a redação da súmula 713 do Supremo. Veja lá, súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Olha que o examinador não tem nem criatividade de mudar, ele copia ips literis a redação da súmula 713 do STF, e a nossa alternativa correta é a alternativa A, é a assertiva A, com base aí, além da súmula 713 do Supremo, o artigo 593 do CPP, inciso 3, que traz as hipóteses de interpor apelação contra a decisão do tribunal do júri. Tranquilo? Perfeito? Marcaram aí a alternativa correta, a alternativa A. Vamos ver então o porquê que as outras assertivas não estão corretas. Vamos analisar o porquê que as demais assertivas estão equivocadas. Neste ponto chegamos à alternativa B, que nos diz o seguinte: a decisão do recurso interposto por um dos réus, no caso de concurso de agentes, sempre aproveitará aos outros. Minha galera, já falei com vocês acerca do efeito extensivo do recurso, do efeito extensivo da apelação. O que acontece? Se a decisão for benéfica, se a decisão do recurso for benéfica a um dos réus, essa decisão benéfica aproveitará aos outros réus, ainda que eles não tenham recorrido, não tenham interposto recurso. Mas veja, eu só digo isso quando o efeito da decisão é benéfica. E a questão ela está errada porque ela diz que sempre aproveitará aos outros, sempre aproveitará aos outros. Dê uma olhada no artigo 580 do CPP. Vocês vão ver que a extensão dos efeitos do recurso aos réus que não recorreram, ela é possível quando os efeitos forem benéficos, puder beneficiar o réu. E não é o que acontece na questão, porque a questão diz que sempre aproveitará os outros, e não é sempre. É quando puder beneficiar. Tranquilo? Fechou? Sem perder tempo, vamos para a alternativa C. Vamos ver por que a alternativa C está errada.
Vamos lá, galera. Pode o tribunal acolher contra o réu nulidade não arguída no recurso voluntário da acusação? Então vamos lá. A acusação recorre voluntariamente, a acusação não argue nulidade, e aí o tribunal pode conhecer essa nulidade que a acusação não recorreu em recurso voluntário? Não, não pode. Quero que dê uma olhada na súmula 160 do STF. Olha o que nos diz a súmula 160 do STF. Veja que essa questão da FCC ela está muito baseada em súmulas do Supremo. Eu estou lendo as súmulas para vocês. A súmula 160 diz: é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação. Olha a exceção: ressalvados os casos de recurso de ofício. E a questão não fala em recurso de ofício, a questão fala em recurso voluntário. Então veja que é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso voluntário. Se a acusação não arguiu a nulidade no recurso voluntário, o tribunal não poderá reconhecer. Tá ok, meus amigos? Tranquilo? A assertiva C errada por esse motivo. Então, mesmo que a nulidade fosse absoluta, tá ok? Mesmo que se tratasse de nulidade absoluta, essa nulidade absoluta não arguída no recurso da acusação, ela não poderia ser conhecida contra o réu. Alternativa C errada por esse motivo. Vamos para a nossa assertiva D. Não há nulidade no julgamento sem prévia intimação do advogado constituído ou publicação da pauta. Novamente eu vou responder essa assertiva D com outra súmula do Supremo. E volto aqui bater na tecla para vocês como que é importante o estudo das súmulas. Olha o que nos diz a súmula 431 do STF, súmula 431 do Supremo. É nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Então veja que a redação da súmula 431 do Supremo responde essa assertiva, e quando o examinador nos diz não há nulidade no julgamento sem prévia intimação do advogado constituído ou publicação da pauta, a gente sabe que há nulidade sim. Essa questão está errada porque viola a súmula 431 do STF. Tranquilo, amigos? Beleza? Então vamos lá para a assertiva E, a nossa última assertiva, que nos diz o seguinte: é inadmissível a interposição pelo réu para obter a modificação do fundamento legal da absolvição. Aqui é o seguinte: imagina que o réu está recorrendo não para atenuar a sua pena, que aí nós já sabemos que é possível. O réu vai recorrer para poder mudar a fundamentação da decisão. É possível? É possível sim. O réu, mesmo sendo absolvido, ele pode recorrer para mudar a fundamentação de sua absolvição. Isso é tranquilo na jurisprudência. E para poder ficar bem bacana essa noção para vocês, eu separei aqui que o interesse em recorrer, o interesse que o réu tem em recorrer, a doutrina divide e desdobra em interesse necessidade e interesse utilidade. O interesse necessidade é a sucumbência, o prejuízo que ele teve. Ele teve uma sentença condenatória, ele vai recorrer ou para diminuir a pena ou para beneficiar a sua situação. Isso é o interesse necessidade. Mas esse interesse que o réu tem em recorrer pode ser chamado também pela doutrina em interesse utilidade. E no interesse utilidade o réu pode recorrer, mesmo na sentença absolutória, recorrer para modificar a fundamentação. Tá ok? Ele vai recorrer para modificar a fundamentação da sentença absolutória. É possível, logo a assertiva E está errada porque ela diz que é inadmissível. Tranquilo, minha galera? Beleza? Fechou? Espero ter ajudado vocês. Tamo junto, fiquem com Deus e até a nossa próxima questão.